Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um Concurseja. Hoje nosso papo é sobre um dos pilares da nossa república, o Poder Executivo. A gente recebeu um material bem completo e a ideia é destrinchar isso juntos. Nossa missão aqui é entender, assim, o que ele é de verdade, quem manda, como essa engrenagem toda gira no dia a dia. Exato. É quem coloca a mão na massa, né? Administra o país. Isso. Pega as leis que o legislativo faz e, bom, faz acontecer. Transforma em política pública, em serviço para o cidadão. Então, vamos começar pelo básico. A ideia central que está lá na Constituição é toda a separação dos poderes, né? Sim, fundamental. Artigo 2º da Constituição de 88. Executivo, Legislativo e Judiciário. Cada um com sua função principal, mas, claro, dialogando. E a função principal do executivo seria essa mesma, administrar a coisa pública, gerenciar o Estado. Implementar as políticas que foram definidas. Isso está bem claro, por exemplo, no artigo 37 da Constituição, que fala dos princípios da administração pública. Entendi. Mas é só isso? Ele só administra? Ah, não. Aí que fica interessante. O executivo também tem o que a gente chama de funções atípicas. Ele dá uns pitacos em outras áreas, sabe? Funções atípicas. Como assim? Por exemplo, ele participa do processo de fazer leis. É uma função que, a princípio, seria do legislativo, né? Certo. Mas o presidente pode editar medidas provisórias, por exemplo, em caso de relevância e urgência, como diz a Constituição lá no artigo 62. Isso é legislar na prática. Verdade. A MP tem força de lei logo de cara, né? Exatamente. Até que o Congresso decida se ela vira lei mesmo ou não. E tem mais. O quê? Quando o presidente sanciona ou veta um projeto de lei que veio do Congresso, artigo 66, ali ele está participando diretamente do processo legislativo, decidindo se a lei vai valer ou não. Faz sentido. É uma etapa crucial. E tem até uma função que lembra o judiciário, sabia? Sério? Qual? Quando a administração pública julga recursos administrativos, tipo uma multa de trânsito que você recorre dentro do próprio órgão de trânsito. Aquilo é um julgamento, uma decisão sobre um caso concreto, feito dentro do executivo. Nossa, é verdade. Nunca tinha parado para pensar nisso como uma função quase judicial. Pois é, essa flexibilidade, essas funções atípicas, são super importantes para entender como o sistema realmente funciona. Não é tão quadradinho assim, sabe? Entendi. Bem mais complexo do que parece à primeira vista. E quem é que comanda essa máquina toda, então, no nível federal? Bom, no governo federal, a figura central é o presidente da República. Artigo 76 da Constituição. Que no nosso sistema, o presidencialismo acumula duas funções importantes, né? Exatamente. Ele é chefe de Estado e chefe de governo. Explica um pouquinho melhor essa diferença pra gente. Claro. Chefe de Estado é quem representa o Brasil perante outros países, sabe? Nas relações internacionais, em cerimônias. É a personificação do país. Aham. E chefe de governo é quem realmente toca a administração federal no dia a dia. Define as políticas, nomeia a equipe, comanda a máquina mesmo. O artigo 84 da Constituição traz uma lista enorme das atribuições dele nessas duas frentes. E ele não faz isso sozinho, claro. Tem auxiliares. Sim, os ministros de Estado. São os braços direitos do presidente, cada um cuidando de uma área específica. Saúde, educação, economia. Eles ajudam a dirigir a administração federal. E essa estrutura se repete nos outros níveis, estados e municípios. Isso, a lógica é parecida. Nos estados, o chefe do executivo é o governador, auxiliado pelos secretários estaduais. E nos municípios, é o prefeito, com os secretários municipais. Certo. E como essa galera é escolhida? Presidente, governador, prefeito? Pelo voto direto, né? Eleição majoritária. O povo escolhe diretamente quem vai ocupar esses cargos. E o mandato dura quanto tempo? 4 anos. E desde a Emenda Constitucional de 1997, é permitida uma reeleição para um único período subsequente. Antes não podia reeleger de jeito nenhum para o mesmo cargo executivo. Ah, sim. A famosa emenda da reeleição. Essa mesma. E tem requisitos para ser candidato, claro. Idade mínima. Por exemplo, para presidente tem que ter no mínimo 35 anos. E a nacionalidade também, né? Muito. Para presidente e vice-presidente, a exigência é ser brasileiro nato. Ou seja, não pode ser naturalizado. Isso está lá no artigo 12, parágrafo 3º.
É uma forma de garantir que o comando máximo do país esteja nas mãos de quem nasceu aqui. Para governador e prefeito já não tem essa exigência de senato. Entendi. É uma proteção à soberania, digamos assim. Exato. E o sistema é pensado para não ter vácuo de poder, né? Se o presidente não puder continuar por qualquer motivo, Tem uma linha de sucessão. Quem assume? primeiro, o vice-presidente. É a ordem natural, ele foi eleito junto na chapa. Isso está nos artigos 79 e 80. E se o vice também não puder? Aí, a linha continua. Assume o presidente da Câmara dos Deputados. Depois, o presidente do Senado Federal. E, por último, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o STF. É uma linha bem definida para garantir a continuidade. Segurança institucional, né? Importante. Agora, vamos falar um pouco mais das atribuições do presidente. Você mencionou o artigo 84. O que mais ele faz de tão importante? Olha, a lista é grande mesmo. Ele nomeia e exonera os ministros, como a gente falou. Certo? Dirige a administração federal como um todo, exerce o comando supremo das Forças Armadas. Poderoso isso, hein? Bastante. Cuida das relações com outros países, celebra tratados internacionais. Claro que alguns precisam da aprovação do Congresso depois. Uhum. Ele pode iniciar o processo legislativo propondo leis e, como a gente já comentou, sanciona, promulga e faz publicar as leis ou então veta, se discordar em algum ponto. O veto presidencial sempre dá o que falar, né? Sempre é um instrumento de poder bem significativo. Ele pode vetar um projeto inteiro ou só uma parte. E o Congresso ainda pode derrubar o veto depois, mas precisa de maioria qualificada. Ou seja, é um jogo de forças constante. Com certeza. É a essência do sistema de freios e contrapesos. Checks and balances, né? Exatamente. E falando em freios e contrapesos, tanto poder assim não pode ser exercido de forma ilimitada, imagino. Como o presidente é controlado? Como ele responde pelos seus atos? Boa pergunta. A responsabilidade é um ponto central. O presidente não está acima da lei. Ele pode sim ser responsabilizado. De que formas? Basicamente, por dois tipos de infrações: crimes comuns e crimes de responsabilidade. Qual a diferença? Crimes comuns são aqueles previstos no Código Penal, que qualquer cidadão pode cometer: homicídio, corrupção, peculato. Essas coisas. Se o presidente cometer um crime comum durante o mandato, ele é julgado pelo Supremo Tribunal Federal, o STF. Direto no STF? Sim, mas tem um detalhe importante. O processo só pode começar se a Câmara dos Deputados autorizar, por 2/3 dos seus membros. Isso está no artigo 86 da Constituição. É uma proteção ao cargo, para evitar acusações levianas. Entendi. Precisa de um aval político forte para começar. E os crimes de responsabilidade? Esses são diferentes. Não são crimes no sentido penal tradicional. São infrações político-administrativas definidas em lei. Atos que atentem contra a Constituição, contra a existência da União, contra o livre exercício dos outros poderes, contra a segurança interna, a probidade na administração, a lei orçamentária. A lista está no artigo 85. Ah, são atos contra o próprio funcionamento do Estado, então. Exatamente. E quem julga esses crimes não é o Judiciário, é o Senado Federal. O Senado? Dados, também por 2/3. Se admitido, o presidente é afastado temporariamente e o julgamento ocorre no Senado, sob a presidência do presidente do STF. É o famoso processo de impeachment, artigo 52, inciso I. Que pode levar à perda do cargo, né? Pode levar à perda do cargo e a inaguentação por 8 anos para exercer qualquer função pública. É uma sanção política pesada. Bem pesado mesmo. Então, existe essa responsabilidade direta do presidente. Mas e o controle externo dos outros poderes no dia a dia? Esse controle é constante. Faz parte do sistema de freios e contrapesos que a gente mencionou. O poder legislativo, o Congresso Nacional, tem um papel fundamental nisso. Como? Principalmente na fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. O artigo 49, inciso 9, fala disso. O Congresso fiscaliza as contas do governo e, para isso, ele conta com um auxílio importantíssimo do Tribunal de Contas da União, o TCU. O TCU, aquele órgão técnico que analisa os gastos públicos? Exatamente. O TCU audita as contas, aponta irregularidades, aplica multas. Ele subsidia o Congresso no julgamento das contas do presidente e na fiscalização dos atos do Executivo.
O Congresso também pode convocar ministros para prestar informações, criar CPIs para investigar fatos específicos. É um controle bem presente. E o judiciário? Como ele entra nessa história? O Judiciário controla a legalidade e a constitucionalidade dos atos do Executivo. Se o Executivo edita um decreto, uma portaria, ou pratica qualquer ato administrativo que viole a lei ou a Constituição, qualquer pessoa ou Ministério Público pode levar a questão ao Judiciário. E o juiz pode anular o ato. Pode. Se entender que o ato foi ilegal ou inconstitucional, ele pode anular. É o controle judicial dos atos administrativos. Garante que o Executivo não ultrapasse os limites da lei. Entendi. E tem alguma lei específica que seja muito importante para controlar a gestão do executivo, principalmente na parte financeira? Ah, com certeza. A Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF. Lei Complementar 101, do ano 2000. Ela estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. Ela impõe limites de gastos, regras para endividamento. Exato. Define metas fiscais, limites para despesas com pessoal, proíbe certas ações em fim de mandato para não deixar a conta para o sucessor. A LRF foi um marco muito importante para impor disciplina fiscal aos governantes em todos os níveis União, estados e municípios. Ela funciona como um freio bem forte na gestão do dinheiro público. Ufa, bastante coisa para entender, né? Mas acho que deu para ter uma visão geral. Sim, é um poder complexo. Então, tentando amarrar tudo. O Poder Executivo é, assim, o grande administrador do país, né? Liderado pelo presidente em nível federal e pelos governadores e prefeitos nos seus âmbitos. Isso, com um leque enorme de atribuições, que vai desde gerenciar serviços até representar o país lá fora. Mas, ao mesmo tempo, não é um poder absoluto. Ele tem responsabilidades claras, pode ser punido por crimes comuns ou de responsabilidade. E está sujeito ao controle constante do Legislativo, com a ajuda do TCU e do Judiciário, além de leis específicas como a LRF. Exato. É um sistema desenhado para ter equilíbrio. E esse equilíbrio, essa troca, essa fiscalização mútua entre os poderes, isso é vital para a nossa democracia funcionar, para que o Estado de Direito seja respeitado. A ideia toda por trás dessa separação e desses controles é evitar que o poder se concentre demais na mão de um só. É buscar harmonia, mesmo que, às vezes, pareça conflituoso. Faz todo sentido. E para a gente fechar, fica uma reflexão, talvez. A gente falou muito dos controles formais. Legislativo, Judiciário, TCU, LRF. Mas pensando na prática, no dia a dia, como será que a participação das pessoas, a cidadania ativa e a transparência, algo que se fala muito hoje com lei de acesso à informação e tudo mais, como isso pode fortalecer ainda mais esses mecanismos? Como a gente, cidadão comum, pode ajudar a garantir que o executivo funcione bem e dentro dos limites? Excelente ponto para se pensar. Como a sociedade civil organizada, a imprensa livre e cada indivíduo informado e participativo podem fazer a diferença nesse controle. Fica aí a pergunta no ar para todo mundo refletir. Bom, pessoal, por hoje é isso. Esperamos que essa nossa conversa sobre o Poder Executivo tenha ajudado a clarear as ideias. Foi um prazer, como sempre. É um tema denso, mas fundamental. Com certeza. Não deixem de acompanhar o Concurseja para mais análises como essa. E confiram também nossos outros cursos e materiais. Um abraço e até a próxima. Até mais.